Glórias a Deus, aleluia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus e o amor de Cristo Jesus seja sobre cada vida. A paz de Deus, paz que reine em nossos corações, esteja sobre cada vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste dia, amados e queridos irmãos, para fazer menção da palavra do Senhor neste dia, entendendo que há palavras que são pregadas que ajudam a levantar o ego e o emocional de muitas pessoas, mas Deus, há momentos que também Ele quer mostrar e declarar o seu amor por nós, amados e queridos irmãos. E como? Com palavras de correções, palavras de exortações, e são palavras que até mesmo há momentos que corremos o risco de até mesmo sermos reprovados e retirados de cena, né? Sermos advertidos por palavras duras que possamos estar falando, pregando, né? Como houve no passado muitas pessoas que foram recusadas de serem ouvidas, profetas, homens do passado. Quando nós vamos ver na galeria da fé, vamos ver que teve homens que foram perseguidos duramente pelo motivo de obedecer a Deus e falar aquilo que Deus ordenava para o povo de Israel, né? E hoje não é diferente. E quando se pregam palavras que elevam o nosso ego, elevam, né, a nossa autoestima, amém, é bênção em certos pontos. Nós somos edificados por palavras de consolo, de edificação. Mas há momentos que entendemos que Deus ele também fala duramente, por amor. Bem-aventurados, a Bíblia fala bem assim, que o Senhor castiga e repreende aquele a quem ama, né? E tem momentos que nós ouvimos palavras duras mesmo de Deus, e pelo menos quando eu ouço palavras que vêm em direção a mim, me exortando, independente eu estando na posição ou fora da posição, eu a recebo com muita alegria, entendendo que Deus está me repreendendo por amor, está falando duramente por amor. Qualquer pai que repreende um filho, ele não está repreendendo porque odeia, porque quer, gosto, é prazer dele fazer aquilo. Não, não. Qualquer pai que entendemos que repreende um filho, ele repreende por amor, porque ele quer ver o bem do seu filho. Nós vamos estar lendo aqui uma palavra no livro de Ezequiel, capítulo de número 34, né? Vamos estar lendo e falando aquilo que Deus assim propor nos nossos corações. E é uma palavra que até mesmo a leitura já diz muita coisa nesta palavra. Que diz assim, versículo 1: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-os assim, e dize-os aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti da lã. Matai o cevado, mas não apacentai as minhas ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste,
mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Que palavra é esta, hein? Meu Deus, uma palavra muito forte, né? Muito forte mesmo, e que ela em si lida, né? Isso aqui que eu estou falando é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas falam como que se estivessem enrolando para preencher uma mensagem, mas o que eu estou falando é de fato uma palavra que somente lida, lendo o contexto aqui, lendo o texto, nós vemos que Deus fala já poderosamente, né, com as nossas vidas. Mas só que esta palavra aqui, ela está sendo direcionada para os pastores, foi direcionada para os pastores, né, daquela época. Na verdade seriam os reis, né, seriam os homens de autoridade daquela época que recebiam, né, recebiam os sacrifícios, né, ali os sacerdotes, eles recebiam o que o povo trazia para ser ofertado para sacrifício do pecado e outras coisas mais. E ali os pastores, além daquilo que eles ofereciam e queimavam nos altares, né, para oferecer e subir aquela fumaça como um cheiro suave, um cheiro agradável às narinas do Senhor, também havia ali também o que eles aproveitavam para se alimentar, para comer também daquilo que sobrava ali, né, que era por lei, podiam tirar com o garfo, né, podiam tirar ali, poderiam tirar da panela, tirar antes de ser lançado ali, para que eles pudessem se alimentar. Os homens que viviam ali dos trabalhos sacerdotais, os que viviam dos serviços do templo, no templo do Senhor. E aqui o Senhor lhe está repreendendo. Por quê? Porque além deles estarem, né, se aproveitando, comendo, né, daquilo que eles traziam, eles não instruíam, não ensinavam o povo, né, as pessoas a poder fazer aquilo que era reto diante do Senhor. Hoje, na verdade, eu transformo essas passagens bíblicas, muitas passagens que é óbvio que não é mais para o povo do passado, mas sim para nós hoje, do presente. Eu vejo esta palavra e eu assim, não sou eu, não somente a minha pessoa, mas como outras pessoas também conseguem entender e ver estas situações. Como que eu posso dizer isto? Como que eu posso traduzir isto para os dias de hoje? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Está perguntando. Não devem também os pastores apacentar as ovelhas? Vai dizer o versículo 3: comeis a gordura e vos vestis da lã, matai o cevado, né, que levavam para os sacerdotes naquele momento. Então, matai os cevados e se alimentavam do cevado. Ponto, vírgula. Mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e as doentes não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Olha, queridos, a dificuldade, né, que passa na mente de muitas pessoas. Eu não quero ser a voz de ninguém, porque a voz de todo mundo é o Espírito Santo. Eu me considero como um canal por onde que a palavra do Senhor passa por mim, ou como outros pregadores se consideram, passa
para que chegue aonde Deus quer direcionar a palavra dele. E aqui, o que eu vejo, e está bem claro, bem patente no que a palavra está querendo dizer aqui, de tantos homens hoje, aproveitadores de situações, de cargos eclesiásticos, e falando palavras que até mesmo o Senhor nem fala nos dias de hoje e nem falou no passado, para poder aproveitar-se da vantagem, ou ter vantagem dentro do seu cargo eclesiástico em cobrar das pessoas, ovelhas, né? Cobrar o dízimo, as ofertas, né? As ofertas alçadas, tantas coisas. E eu fico assim impressionado. Por quê? Porque quando trata-se de que as pessoas devem levar as suas ofertas, levar os seus dízimos, levar ali o seu voto na casa do Senhor, amém. Eu não sou contra isso, de que as pessoas levem as suas ofertas, levem os seus votos, né, entreguem os seus dízimos, né, na casa do Senhor. Eu não sou contra isso. Mas o que eu sou contra é de que pessoas usam de beneficência para si própria, como diz aqui, comeis a gordura, e vos vestir da lã, matais de cevado e se alimentais de cevado, mas não estão apacentando as ovelhas do Senhor. Quantas pessoas acontecem com elas de desanimarem da fé por não estar sendo apacentadas, não estar tendo o carinho e o cuidado de uma liderança de uma igreja. Hoje, é por isso que quando eu prego aqui e lanço os vídeos nas lives ou prego ao vivo, eu sempre digo para as pessoas procurarem sempre uma igreja séria. Por quê? Porque hoje as igrejas que não levam a palavra de Deus a séria, elas só fazem isso. Elas querem comer da gordura, querem reter o dinheiro, aquilo que entrou para elas, e as justificativas sempre são construir templos, pagar salários de missionário, tantas justificativas, enquanto aqueles que estão debaixo do teto da liderança da igreja, ora estão passando fome, ora estão passando por uma enfermidade, não recebem o auxílio, a visita, né, do pastor da igreja. A Bíblia vai nos dizer, lá no capítulo, vamos ver aqui, eu gosto de mostrar, no capítulo 25 de São Mateus, vamos ver aqui, capítulo 25, a partir do versículo 31, vamos ver o que está escrito lá. A Bíblia vai dizer assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu vou pular aqui mais um pouquinho. Vamos para o 33. Diz assim, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou como com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, e nu te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá, olha só, amados, esta parte, eu sei que aqui ela está dizendo aqui em um conjunto, ele está dizendo aqui em um todo, a todos. Mas eu quero levar este ponto aqui, principalmente para os pastores que fazem grandes arrecadações e enquanto debaixo do teto das próprias igrejas há pessoas passando.
Por isso aqui que eu vou ler. No capítulo 25, versículo 41, a seguir. Então vai dizer assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo e na prisão, e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados, é por isso que há uma necessidade de que esta palavra seja pregada. Porque, irmãos, ainda ontem eu estava ali pensando e meditando uma exigência tão forte das igrejas, né, dos pastores, da liderança, fazer voto, oferta, dízimo, uma bateção tão forte neste teclado, mas não se ouve sequer uma só vez alguém perguntando na igreja, né? Eu sei que há secretarias para tudo dentro da igreja, né? Mas são tão poucas as ajudas fornecidas a pessoas necessitadas, e eu me emociono muito, me alegro muito quando eu passo pelas ruas aqui de São Paulo e eu vejo pessoas caridosas levando mantimento, arrumando aquelas peruas, né? Aquelas caixas de isopores enormes, cheios de marmitex, levando para o morador de rua. Né? Eu sei que não é obra que vai salvar, somente a obra, eu sei que não é somente a obra, mas ela faz parte, ela é significativa diante de Deus. E o que essas pessoas, eu sei que é individual a obra de Deus para cada um, eu sei, mas quando se trata de que, por exemplo, no livro de Malaquias, que eu também quero ler aqui pessoalmente, aqui esta passagem, para que nós possamos vê-las como que ela é, né, na verdade, capítulo 3, vamos ler lá, capítulo 3, que é muito conhecida e foi muito falada, versículo 10, né? Vamos ler o versículo 9, vamos ler aqui o texto, vamos ler o texto, versículo 5 em diante. Chegar-me-eis, capítulo 3, versículo 5, e chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Vamos no versículo 6, vamos ler. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Está respondendo aqui. Vai dizer aqui o homem: roubará o homem a Deus? É uma pergunta que o homem está fazendo. E vai seguir: todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A resposta de Deus: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim mesmo nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres, e por causa de vós repreendereis o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Amados, eu entendo também aqui nessa palavra, no versículo 10, que não que só que na questão, quando diz aqui, para que haja mantimento na minha casa, não é a questão só para que seja consumida na casa do Senhor, mas para que seja distribuída para as pessoas. Assim como na igreja primitiva, quando a igreja primitiva ela se iniciou, ela mostrou os atos de caridade, e quando os atos de caridade eles iam sendo feitos, ou seja, eram levados ali aos pés dos apóstolos tudo que era feito na igreja, todas as arrecadações. E para a igreja, para as pessoas, não faltava nada. Por quê? Porque era dividido entre as pessoas aquilo que se era levado aos pés dos apóstolos. E aqui, quando diz aqui a palavra do Senhor acerca de trazer os dízimos, imagina só que a igreja naquela época, o templo naquela época, né, não era grande o suficiente para que uma multidão levando tudo aquilo que eles arrecadavam e levavam para o templo, eles não tinham como consumir tudo aquilo. Então, o que acontecia? Era levado também para os enfermos, para as viúvas, para os órfãos, para as pessoas carentes e necessitadas. E hoje não se olha desse jeito. Hoje, na verdade, há uma arrogância, né? Há também um desejo, né? Uma ganância de grandes lideranças de acumular o tesouro na terra e encher as suas contas bancárias do dinheiro do pobre, do trabalhador. Eu não sou contra de que levem as ofertas, os votos, né, levar ali para ajudar a igreja, mas para o mantimento da igreja, para manter a igreja, eu não sou contra. O que eu sou contra é que quando cai, como nós vemos aqui, vamos voltar de novo lá no livro de Ezequiel. Eu acho muito importante nós estarmos sempre batendo nessas teclas, para que não sou contra, como eu estou sempre falando, não sou contra a arrecadação das ofertas, dos dízimos, dessas coisas mais. Não. O que eu sou contra é o abandono, né, das pessoas, depois de que a pessoa serviu a igreja, né, ali com as suas ofertas, com seus dízimos, seus votos, depois elas ficam numa situação ruim. Olha o que diz aqui no versículo 34, no capítulo 34, versículo 4 de Ezequiel. Olha o que acontece com muitos pastores, olha o que eles fazem. As fracas não fortaleceste, é o que está lá no livro de Mateus, capítulo 25, verso 41 a seguir. Olha, as fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, e a quebrada não ligaste, e as desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor. É o que muitas igrejas, muitos pastores estão fazendo. E Deus está chamando você para o conserto com Ele. Para que você olhe e se atente para as ovelhas, no geral, em todas estas circunstâncias. As fracas, as doentes, as quebradas, as desgarradas e as perdidas. E não só dominar elas com rigor, com vara de ferro, não, mas sim tratar delas, cuidar delas, né? Como diz aquela parábola das 100 ovelhas, uma estando perdida, saindo na contagem lá, era para ter 100, tinha só 99, aquele pastor saiu e foi andar nos pedregais, nas montanhas, nos montes, nos vales, até encontrá-la. Encontrando-a, né, aquele pastor tratou dela, curou suas feridas, colocou-a em seus ombros e a trouxe novamente ao seu redil. E nós temos, irmãos, os pastores têm esta obrigação, a liderança tem esta obrigação, porque senão vai chegar o dia em que nós lemos lá no livro de Mateus capítulo 25, no último versículo, que aqueles vão para o tormento, porque não zelaram das ovelhas do Senhor. Amém? Então, amados, preste muita atenção, cuidado, irmãos, cuidado, vocês conhecem a palavra de Deus, vai chegar o grande momento da cobrança, e você teve condições de ajudar.
né? Que nem eu estava falando, ontem meditava, né, acerca de tanta arrecadação para reforma de templos, né? Eu sei que todo mundo gosta de chegar, ter uma poltrona ali bem confortável, né? Ter uma igreja bem bonita, né? Mas só que isso não vai ser levado para o céu, não. Isso vai ficar na terra. Mas o que nós devemos de cuidar é disso aqui, nosso coração, nossa alma, cuidar das pessoas, né? Não cuidar de templo, de coisas materiais, que quando Jesus voltar, tudo isso vai ficar para trás. Porque o que me vale ter um grande templo bonito, aparentoso, mas entender que o dinheiro não está sendo usado da forma correta, né? Então, irmãos, se atentemos para isso, né? Olhemos para as ovelhas, olhemos para as pessoas, porque as pessoas precisam, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão presas. Cadê essas obras? Cadê as obras evangelísticas, né, neste Brasil, que tanto tinham uma época atrás? Que as pessoas se reuniam nos domingos nas praças para distribuição de panfletagem, as pessoas iam nas cadeias públicas, não se ouve mais falar, né? Eu fiz muito trabalhos, né? Hoje eu não estou fazendo, eu sei que não estou fazendo, e estou em dívida com as almas que estão lá, mas eu fiz muito trabalhos evangelísticos por cartas, na época, escrita a punho, fiz muito trabalho, cheguei a ir, através das cartas, fazer trabalhos em presídios. Hoje não se fala mais, né, de trabalhos em presídios, não se fala mais em trabalhos em hospitais, pastores não visitam mais, mas só vai visitar se for um parente de um membro da igreja. Não, estamos errados em pensar desta forma, de pensar que eu vou visitar porque um membro da igreja foi visitar o pastor. Pastor, eu estou com meu tio, meu pai, minha irmã, meu irmão, algum parente, está lá precisando de uma visita, o senhor pode ir? Ainda pergunta se pode ir, sendo que na verdade é uma obrigação nossa, né? Uma obrigação de todos que foram convocados pelo Senhor para este trabalho. Então, as pessoas não estão fazendo o trabalho de evangelismo, o trabalho de visita nos presídios, nos hospitais, muito menos nas casas. Não estão visitando, não estão fazendo nada, não estou vendo nada serem feito. As pessoas se agarraram agora nas redes sociais e acreditam que todos estão sendo evangelizados. Não, irmãos, não. Veja o que João Batista fez. Quando os servos ali de João Batista viram Jesus ali, falou assim para João Batista: olha, João Batista, aquele a quem o Senhor falou lá na beira do Rio Jordão, está batizando mais que o Senhor. Mas aí ele falou assim: não importa que ele cresça e eu diminua e tal, e reconheceu que era o Filho de Deus, né? Então, amados, nós precisamos de voltar-se ao trabalho evangelístico, a cuidar mais das almas, procurar saber a necessidade, sentir a igreja, o que ela precisa mesmo, porque não é só palavra, porque quando a pessoa chegar na casa dela, ela vai dizer assim: olha, hoje ouvi uma boa palavra no culto, hoje foi uma maravilha, mas quando vai olhar para a despensa na casa daquela pessoa, ela está passando fome. Quando vai olhar, está cheio de cartas de recibo lá, de cobrança, porque a conta de água e de luz dela está atrasada. E é uma coisa que a igreja pode ajudar. Pode, claro que pode. E deve, não pode, mas deve ajudar. Não vou dizer que vai ficar ali sustentando a pessoa a vida inteira. Claro que não. Mas enquanto ela não conseguir caminhar sozinha, a igreja pode e deve auxiliar aquela pessoa, né? Eu estou falando aqui, irmãos, eu não sou pastor, eu não tenho cargo eclesiástico na igreja, exceto de cooperador, e eu tenho esse canal aqui justamente para pregar, fazer aquilo que Deus colocar no meu coração, e eu estou aqui hoje fazendo isso, pedindo para que os irmãos tenham consciência, né, e que seja um pastor aprovado por Deus, não este, o qual Deus vai dizer aqui: olha, eu sou contra os pastores. O que eu não quero é que Deus seja contra você, meu querido irmão. O versículo 2 vai dizer: filho do homem, profetiza, sou contra os pastores. Profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores que apacentam a si mesmo.
Não devem eles apacentar as ovelhas, as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor? Ai dos pastores que apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Então, irmãos, tomem cuidado. Voltem-se a apacentar as ovelhas do Senhor. Amém? Para que você não ouça a palavra: ai de mim, porque o Senhor é contra mim, porque eu não estou apacentando as ovelhas dele. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, meu querido irmão. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, minha querida irmã. Você que também é líder, a liderança de igreja, né? Que Deus possa te dar força, sabedoria, Deus possa te instruir, né? O Espírito de Deus venha trabalhar grandemente e falar a cada dia mais e mais dentro de vossos corações. Vós também sois almas e necessitam de serem salvas também, não dentro da igreja perdidas. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Você que gostou, você que esteve comigo até agora nesta live, ouvindo essas palavras, e querer se inscrever, nos seguir, compartilhar, comentar, deixar aí sininhos ativados para quando estivermos por aqui, novos vídeos, estivermos aqui ao vivo, você também possa entrar e fazer aí os seus comentários, seus pedidos e assim por diante. Nos ajude neste canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem se despede de vocês, na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, é o seu irmão em Cristo, irmão André Roberto. Que Deus te abençoe.